É muito doido, né? Como palavrão, insulto, é tudo, é 100% intenção e entonação, né? E comecei de novo. E Ia. até o próprio i, né? Eu vi no, de novo, vi no TikTok que Ah. o i, ele tem duas intenções, né? Tipo, i ou i, não é? Não tem isso? É, Não tem isso? aham. I. I. Então começou. Começou? Começa você aí, vai. Nossa. Eu dei um lambidão na minha mão, olha, um negócio. Começou, né, Brasil? Começou. Boa tarde. Boa tarde? Você coloca os vídeos à tarde? Os vídeos entram todo dia às 11 horas. Boa existência! Chegamos para mais um dia. Aí hoje, o que a gente tem hoje? Hoje é sexta-feira, né? Se hoje é sexta-feira, a gente vai... Indicar. Eu ia falar, analisar dublagem. Não. A gente vai indicar filmes. A gente vai indicar um audiovisual gostosinho. Não assiste isso aqui. Só que o que acontece hoje, o Assiste Isso Aqui, é filmes com reviravoltas. E aí, Glauco veio hoje com uma lista de filmes os quais nunca os vi. Nenhum dos filmes dos quais isso nos trouxe, nunca os vi. Como nunca os vi, Glauco está aqui para me apresentar esses filmes maravilhosos com reviravoltas. Por isso que eu trouxe meu chá também, entendeu? Eu fiquei aqui pra receber e degustar, entendeu? Esse tanto de audiovisual que eu vou receber hoje. Filmes com reviravoltas. Por que a gente quer indicar isso aqui pra vocês? Porque acho que a gente já disse isso aqui antes, que a matéria-prima, a base de um filme é o roteiro. Então, quando o roteiro é aquela coisa que você assiste, que você já tá previsível, que você já sabe exatamente o que vai acontecer, você não fica totalmente entregue assim no filme. Oh, meu Deus. Previsível, né? São os filmes previsíveis. Exatamente. Então, trouxemos aqui uma listinha de filmes que você não sabe o que tá acontecendo em nenhum momento, que você fica ali, o quê? E que o final não é nada daquilo que você tava esperando. É tiro, porrada e bomba mental. Começando aqui com Tenet, novo filme do Christopher Nolan. Novo, nem tão novo, né? Já é do ano passado, de 2020, dependendo se você tá assistindo isso em 2021. Mas é filme de 2020. Qual é a premissa ali desse filme? Existe uma organização, sempre tem essas coisas, né? De organização secreta que atua ali pelos... Enfim, tem essa organização que são os Tenets, que eles descobriram uma forma de reverter o tempo. Porque assim, né? O tempo, ele se move numa direção. O tempo, né? Na nossa percepção como seres humanos, a gente percebe o tempo indo pra frente. Se eu pego, por exemplo, essa manteiga de cacau, se eu solto ela caiu. Em nenhum momento eu consigo reverter e fazer ela voltar pra minha mão. Gente, precisa assistir. Vale muito a pena porque... se eu contar muito aqui, eu vou começar a dar muito spoiler. Então, só vai lá assistir e fica com essa sementezinha aí da curiosidade, Luísa também. Próximo filme, A Chegada. Cara, esse filme eu não vi ainda, mas eu já ouvi muita coisa sobre ele. Eu vou deixar você falar a sinopse, porque como eu não vi, eu não tenho a sinopse apropriada. Mas eu fiquei muito curiosa com o que leva esse filme a existir. A história dele. Você sabe qual é a história? Eu sei. Então conta pra gente, Luísa, já que você sabe a história. Mas chegam aqui no nosso planeta, do nada, uns extraterrestres. E aí uma mulher especialista em simbologia, em comunicação, em... Linguística. É isso. Foi chamada pra entrar em contato com essa galera e tentar se comunicar mesmo. E aí é só isso que eu sei. Mas eu já fiquei empolgadona. O que a gente vê nesse filme? A gente vê essa construção lógica da protagonista. É quase uma aula de comunicação, certo? Para iniciantes. De certa forma até evoluída, porque eles explicam isso de uma forma, uma coisa tão complexa, de uma forma tão simples, que você entende que você fala, nossa, realmente faz muito sentido isso, você sai até mais inteligente do filme. Adoro. E é claro, o final, ele te leva para uma coisa que você não espera. Então é uma coisa totalmente diferente, que claro, eu não vou contar aqui, então vai lá, porque é brilhante. Próximo filme, A Vila. Primeiro, roteiro e direção de M. Night Shyamalan, que é o diretor e roteirista de O Sexto Sentido. Então já sabe que pode vir uma coisa aí que você, meu Deus, não sei o que vai acontecer e é nada do que você espera. Uma vila de pessoas que vivem isoladas no meio da floresta, numa época mais medieval, mas antes da tecnologia. Eles vivem ali, não tem tecnologia, não tem nada, é tudo ali naquela coisa. E eles vivem tentando sobreviver a criaturas místicas que vivem na floresta ali, que ronda a vila deles, e que saem à noite para caçar quem não esteja, tipo, por exemplo, dormindo na cama, sabe? Ou quem invada a floresta. E tem essa coisa dos jovens quererem explorar mais, mas eles têm que
não podem morrer para aquelas criaturas. E tem diversos mistérios que eles começam a entender e tentar desvendar, e coisas que vão dando sinais assim do tipo que talvez essas criaturas não sejam assim tão perigosas, talvez elas não sejam os vilões, talvez os vilões sejam quem estejam colocando essas criaturas ali. Aquela velha coisa do eles são selvagens, que na verdade é só uma outra cultura. Não tô dizendo que é isso, tá? Uma coisa que eles talvez levantam essa questão, essa coisa ali que no final você precisa assistir pra descobrir. Então, gente, vai lá porque ele traz tem todo um suspense, um clima de suspense, assim, um mistério que te deixa assistindo o filme e não conseguindo tirar os olhos da tela sem nenhum momento, porque você quer saber o que vai acontecer, que é aonde aquela personagem vai. Joguei um monte de coisa aqui, não sei se isso tudo faz parte da história ou não. Só tô dizendo que eu tô tentando super catar uma referência mental e foi difícil de imaginar. Eu tô bem curiosa. Próximo filme, Garota Exemplar. Gente, esse filme, eu fiquei com um pouco assim de... Será que não foi muito forçado? Ou tipo, mas você vai pensando... Realmente, faz sentido tudo que tá acontecendo, mas... É porque assim, qual é o enredo? Um casal, né, eles vivem ali, tem aquela vidinha... modelo Estados Unidos, os casais ali bonitinhos, classe média, não sei o que. Em determinado momento, a esposa some. E o marido, ele quer tentar encontrá-la. Porém, conforme vai acontecendo essa investigação de o que aconteceu com ela, ou se ela foi sequestrada, se ela foi morta, a gente começa a ser apresentado a algumas situações meio podres do casal. Que o relacionamento não era tão assim, não era perfeito como a gente via, que um era meio escroto com o outro, a gente já vai reconhecendo determinadas coisas que eles não são tão boas pessoas assim, e eles se faziam mal. E começa a própria cidade, né, que era uma cidade, acho que era uma cidadezinha pequena ali, a desconfiar do marido. Primeiro tem toda aquela comoção, coitado, vamos ajudá-lo, mas depois começa, peraí, isso aqui, será que não foi tão sentido? Será que é coitado? Será que é coitado mesmo? E a gente vai ver, talvez não seja coitado mesmo. Só que aí depois vai para um outro lado e fala, não, talvez sim, coitado sim. Aí você pensa, não, coitada dela, você tipo, caraca. E sério, gente, assiste porque vale muito a pena. Mas, Luísa, assiste isso que vale muito a pena, porque eu sei que você vai gostar. Se você já tá com eu tô vendo sua carinha aí toda curiosa, tá não conseguindo parar de olhar pra mim enquanto eu tô falando. Tá vendo? Eu gosto muito dessa... Não sei o que vai acontecer. Bons roteiros, né, galera? Bons roteiros. Nada com bons roteiros. Sei que foi o que você falou no início do vídeo. Eu tô curiosa com todos eles. Vai. Eu acho que pra finalizar, eu acho que a gente pode falar aqui de um filme que ele é pouco conhecido, né? Não é tipo... Talvez não seja tão pouco conhecido assim, mas, por exemplo, se eu falar pra Luísa, já assistiu a Amnésia? Não. Não assistiu. Qual é a premissa desse filme? Pra Luísa entender, o personagem, ele é como se fosse a Dory. Ele tem perda de memória recente, então ele esquece as coisas. Adorei. Né? Começa a acontecer... As coisas que estão acontecendo agora, né? Isso, ele sabe, ou talvez é parecido com como se fosse a primeira vez. Ele lembra lá atrás, muito da vida dele até determinado ponto de um acidente, mas aí aos poucos ele começa a esquecer. É diferente da menina que ela dorme e esquece. Não, ele tá aqui, daqui a pouco ele... Eu tô num estúdio... Certo. Ele esquece. Porém, ele criou um sistema pra ele. Ele tatua coisas nele pra ele poder se lembrar. E qual é o objetivo dele? Vingar a morte da esposa. Porque no dia que ele sofreu o acidente, a esposa dele foi morta. Então ele quer vingar a morte da esposa. Mas tem um detalhezinho que é a cereja do bolo. A gente assiste o filme de trás pra frente. Como assim? A primeira cena que a gente vê do filme é a última cena da linha temporal. A primeira cena, ela começa aqui e ela acaba aqui. A segunda começa aqui e acaba aqui, aonde a primeira cena começou. E a terceira começa aqui e acaba aqui, aonde a segunda cena começou. Então a gente vai vendo blocos, como se a gente fosse vendo capítulos de um livro de trás pra frente. A gente lê... Agora beleza, deixa eu ler o capítulo anterior. Por isso que no começo do capítulo anterior tá acontecendo isso, porque acabou isso aqui nesse aqui. É muito doido, porque você pensa assim, a gente tá vendo o final da história aqui, sim. Mas a reviravolta tá lá no começo. E essa é a genialidade do roteiro e da direção aí do Christopher Nolan, porque ele conta o final da história pra vocês no começo do filme. E não tem nem o menor problema. A questão é o que aconteceu no início, o que levou até aí. Exatamente. Que você chega lá no início e só fala, putz grila, que não acredito que o diretor brincou comigo dessa forma e eu tô aqui igual um otário. Sério, gente. Assiste esse filme. Uau, eu achei
que hoje, Glauco, você tinha muita paixão na explicação desses filmes. Eu realmente acho que deve ser uma seleção bem especial. E eu nem sei por qual deles eu começo, mas eu realmente tô intrigada. Parabéns. Obrigado. Parabéns com a sua boa condução. Glautidão. Então é isso. Tem muito filme interessante pro fim de semana. Muito obrigada por estar aqui em mais um vídeo da Sociedade Brasileira de Dublagem, o maior canal de dublagem do Brasil, pelo amor das deusas. Tem tudo que você possa imaginar sobre o assunto aqui. Então, se faz sentido pra você, chega mais, já se inscreve, curte esse vídeo e fica aqui, porque tem muito mais semana que vem. E acabou.